Olá pessoal, hoje é dia 17 de outubro de 2021. A decisão do governo australiano de se juntar a um consórcio Estados Unidos-Reino Unido para construir um submarino nuclear, na realidade eles querem construir uma frota de submarinos, endureceu a França, cujos esforços anteriores para esse fim foram abandonados. Para suavizar as coisas, a Austrália explicou que houve atrasos significativos no trabalho da França, citando questões culturais, como a propensão da França de tirar férias no mês de agosto e de não comparecer às reuniões a tempo. Mais importante é que a Austrália acreditava que um subprograma nuclear atendia às suas necessidades melhor que os submarinos diesel elétricos. Por trás do barulho, a decisão da Austrália foi sobre geopolítica, não foi sobre uma questão contratual. Quando o acordo com a França foi assinado em 2016 e nos anos anteriores a 2016, quando o negócio já vinha sendo negociado, o mundo parecia diferente do que é hoje. Segundo alguns, a China estava evoluindo economicamente, com foco no comércio internacional e evoluindo para algum tipo de liberalismo interno. A China era um grande cliente dos minerais australianos, e os estudantes chineses estudavam nas universidades australianas. A Austrália viu a decisão de construir uma frota de submarinos nucleares como parte da modernização de sua frota, e não como uma preparação para alguma batalha que viria. Os australianos estavam alinhados com os Estados Unidos, mas não eram obrigados a comprar tecnologia americana, nem a Austrália teve que considerar a questão no contexto da manutenção de suas linhas de abastecimento. A guerra, eu diria com certeza, não é uma coisa inevitável. E, na minha opinião, ela não é também provável. Mas as nações devem se preparar para o pior cenário. Comprar equipamento da França levanta a questão das intenções e capacidades francesas em caso de guerra. Em tempos de paz, a compra de equipamentos não é necessariamente baseada em um alinhamento de interesses ou uma capacidade ou vontade de participar de um conflito potencial. Uma nação precisa ter um relacionamento abrangente com um país provável e capaz de compartilhar riscos. Em outras palavras, o preço não é o problema. A aquisição de armas deve fazer parte de um interesse sistemático geopolítico comum. A França não se encaixava nesse perfil. Sua ação ou inação, do ponto de vista da Austrália, é imprevisível. A França tem seus interesses e não era claro para a Austrália se a França se alinharia com a Austrália em caso de um conflito na região. E em 2016 isso não era um problema. Agora sim é um problema por causa disso que ela denunciou o acordo com a França, não vai seguir em frente e vai construir o submarino com o Reino Unido e com os Estados Unidos. A aquisição do submarino, ou melhor, nuclear, une três nações insulares, Grã-Bretanha, Austrália e os Estados Unidos, como potência dominante na América do Norte. A Segunda Guerra Mundial, eu gosto sempre de relembrar a história, porque muitas vezes ela tem se repetido, né, ao longo do tempo. A Segunda Guerra Mundial foi fundamentalmente uma guerra naval, mesmo que outras forças tenham absorvido a massa das baixas, e combates bastante aconteceram em terra ou no ar. Os Estados Unidos eram a principal fonte de material e mão de obra. A Grã-Bretanha só sobreviveria se recebesse esse material dos Estados Unidos. E, se a Grã-Bretanha caísse, o futuro do Atlântico dos Estados Unidos estaria em questão. Os Estados Unidos também tiveram que impedir o Japão de dominar o Pacífico. Desde o início, viu a Austrália como uma forma de fornecer uma base geográfica para o lançamento de um contra-ataque ao Pacífico Ocidental. Nem a Grã-Bretanha nem a Austrália conseguiriam resistir a uma região da Ásia-Pacífico dominada pelo Japão ou a um Atlântico dominado pela Alemanha, no caso da Segunda Guerra. No pior cenário de Washington, os Estados Unidos veriam suas duas costas em risco e, portanto, ficariam isolados no mundo. Uma aliança construída em torno da Grã-Bretanha, no caso agora, Austrália e Estados Unidos, junto com o peso do Canadá e da Nova Zelândia, bloqueou o domínio alemão e japonês dos oceanos e forneceu mão de obra para o engajamento em terra e bases para o poder aéreo, ou seja, tanto agora como antes. Os interesses de todas essas nações alinhados.
Os Estados Unidos da América tiveram que proteger a Grã-Bretanha e bloquear o Japão para seu próprio interesse. A Grã-Bretanha e a Austrália, obviamente, tiveram que manter seu território. Houve desacordos táticos, mas o acordo estratégico era evidente. Com o negócio do submarino, sem falar em muitas outras ações cooperativas, a lógica da Segunda Guerra Mundial está ressurgindo. Não como uma guerra, mas como uma guerra potencial. O Atlântico não está desafiado no momento, mas a Grã-Bretanha já se diferenciou da Europa por meio do Brexit, quando ela saiu da União Europeia. Ela lutou ao lado dos Estados Unidos em muitas guerras. Seus interesses estratégicos no longo prazo não estão ligados à Europa, mas como era na década de 1940 aos Estados Unidos. A Austrália enfrenta uma ameaça potencial da China, que está pressionando pelo acesso ao controle do Pacífico Ocidental. Isso é real, é hoje. A Austrália não pode enfrentar a China sozinha. Os Estados Unidos não podem ceder o Pacífico total ou parcialmente à China. No caso de uma guerra, novamente considero improvável, quero fixar bem, mas eles têm que se preparar de qualquer maneira. A Austrália deve ter um relacionamento com uma potência que pode bloquear a China e que tem um imperativo para fazê-lo, como na Segunda Guerra Mundial. A Austrália deve ser capaz de desempenhar um papel significativo na guerra, ou seja, a França não seria essa nação capaz de bloquear a China, mas os Estados Unidos certamente são essa nação capaz de bloquear a China. Tem capacidade para isso. E quando olhamos dessa maneira, podemos entender a lógica geopolítica na mudança da Austrália na compra dos submarinos. Em uma situação em que a guerra é rebuscada, a aquisição de equipamentos pode ser tratada como uma compra independente. Quando a guerra muda de improvável, que eu acho que é improvável, ou seja, para talvez provável, o que é necessário é uma aliança abrangente, em que qualquer aquisição construa aliança, na qual o reabastecimento seja do interesse de todos os países envolvidos. A França tem interesses limitados no Pacífico, e certamente nenhum interesse ou capacidade de travar uma guerra prolongada lá. O fornecimento de peças para a frota de submarinos pode ser interpretado pela China como um ato de guerra, e não se sabe qual pode ser a intenção e a capacidade da França de apoiar a frota da Austrália. As circunstâncias da Austrália mudaram desde 2016. E, portanto, a fonte de apoio para a frota de submarinos se torna uma questão de interesse nacional fundamental para a Austrália. Claro, a França entende isso, mas acha útil se retratar como traída. Acontece também que a Austrália, junto com outros países que têm a mesma origem que ela, na Inglaterra, ela tem um acordo que eles chamam de Five Eyes, ou seja, 5 olhos, ou seja, são 5 países, entre eles, que liderados pelos Estados Unidos da América, Canadá, em segundo lugar, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, que eles tinham esse acordo para observar os movimentos de potenciais inimigos na região. Mas com esse acordo do submarino nuclear, que o submarino francês não era para ser nuclear, ela evoluiu esse Five Eyes não apenas para a inteligência, no sentido de observação, ou seja, os 5 olhos agora também passou a ser uma aliança militar, ou seja, de um cunho de inteligência e militar, de um cunho muito mais forte para garantir as posições e defender o tráfego comercial de navios naquela região, onde em muitos aspectos a China quer tolher esses movimentos de outros países. Então isso torna que a França não faria isso, com certeza. Então, geopoliticamente, esse acordo foi muito mais interessante para a Austrália, além de que é um submarino mais potente, é um submarino com capacidade maior pelo fato de ser nuclear, em que a Austrália vai ter acesso, ou seja, eles vão construir em conjunto, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e a Austrália. E isso é muito bom, que a Austrália vai aprender com isso também. E
vai fortalecer. E além dos outros dois países que fazem parte desse acordo militar chamado Five Eyes, que vocês viram nas fotos e slides que eu mostrei bastante anteriormente. É claro que a China já protestou e não viu isso como um sinal de paz. Ele viu isso como um possível sinal de guerra, o que eles de fato estão negando. Na minha avaliação, como eu já disse anteriormente, falei em outros vídeos, eu não acho, apesar da agitação, apesar de bastante, vamos dizer assim, posturas belicistas e aqueles aviões chineses sobrevoando Taiwan, etc., etc., não acho provável uma guerra na região. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ajude a fortalecer o canal. Quero também convidar a compartilhar com suas redes sociais e não esqueça, capricha no like para a gente, que é muito importante ao canal perante o YouTube, todos esses pedidos, esses convites que eu fiz a vocês. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.